Olá, hoje eu irei falar para vocês um tema muito importante para colocar em prática na vida das nossas crianças: rotina. O que é rotina? Rotina é a sequência dos procedimentos e dos costumes habituais, modo como se realiza alguma coisa, sempre da mesma forma. E por que é importante trabalharmos rotina desde a educação infantil? Porque é um meio da criança se tornar organizada, referente a determinados horários para realizar alguma atividade. Não é para aprender, e sim para se libertar e ter tranquilidade, tanto a criança e tanto o adulto. Como que a rotina é elaborada? A partir do planejamento, ter uma certa ordem e uma certa sequência. O tempo, o espaço e as ações. Como assim? Quanto tempo levará para fazer determinada ação? Qual é o espaço que irá utilizar e as ações, observar com que a criança irá interagir, com que ela irá brincar, qual é o objetivo daquele determinada brincadeira, daquela determinada ação. E agora entraremos em um item importantíssimo referente à rotina. Quando a criança ela tem uma certa rotina no seu dia a dia, o que acontece com aquelas crianças que são muito ansiosas, essa ansiedade ela diminui. Por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer naquele dia. Então, o que acontece? A ansiedade, ela sai de cena e aí harmoniza a aprendizagem. Isso é muito importante, a criança ter rotina desde pequena. Por quê? Porque ela cresce uma criança com menos ansiedade, porque ela irá saber o que irá acontecer no seu dia. Vejamos, tem crianças que é assim: mãe, tá na hora de... Vamos falar de games. Mãe, tá na hora de jogar? Espera um pouquinho. Aí passa 5 minutos ou menos de 5 minutos. Mãe, já posso jogar? Exemplo. Mãe, posso assistir desenho favorito? Mãe, posso assistir aquele desenho? Espera um pouquinho. Aí chega a criança... Mãe, posso assistir aquele desenho? Menos de intervalos mínimos, pequenos. A criança, aquela ansiedade dela de querer fazer aquilo está lá em cima. Então, a partir do momento que ela tem uma certa rotina, vocês criarem, construírem com a criança um mural de rotina, a criança irá visualizar e aí ela irá saber o que irá acontecer no dia dela. Exemplo, um mural de rotina que foi construído, porque isso tem que ser construído com as crianças, não é apenas nós colocar lá as ações que tem que ser feitas no dia e falar assim, ó, a partir de hoje você vai seguir isso, 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 aquilo. Não. Quadro de rotinas, as crianças, elas tendem a, com essa construção, essa rotina ser o que? Afetiva, prazerosa. Por quê? Porque ela está fazendo combinados ali com a família, com a mãe, com o pai, com quem estiver ali para realizar esse determinado mural, né? Então ela vai ter a ciência daquilo que ela está fazendo, tem que entrar em ação. Então a criança tem que criar junto com os familiares o mural da rotina, não é apenas os responsáveis, para a criança começar a colocar em prática. Porque, exemplo, crianças menores da educação infantil, né, digamos que até 5, 6 anos, crianças que não são alfabetizadas. O que é legal? Fazer, né, um desenho, ela mesmo construir o seu desenho, e ali você coloca embaixo a observação do desenho que a criança criou e
começar a trabalhar combinados. Exemplo, pela manhã a criança acordou, a criança sabe que ela tem que fazer a higiene dela, né? E aí elas desenham elas no banheiro com a escova de dente, com a pasta, então elas têm que saber que quando acordar já tem que ir pro banheiro, né? E já fazer os procedimentos que tem que ser sobre higiene. Não vou entrar a fundo referente a isso, porque cada família tem a sua forma de lidar com isso. E aí a criança sabe, olhando no mural, que a partir do momento que ela fez a higiene, aquilo já eliminou, menos uma coisinha para fazer. Irá descer, ou descer, quem morar em sobrado no caso, ou até na própria casa, saberá que deverá ir tomar café. Um exemplo, gente, que eu estou dando. Então ela irá visualizar o mural e sabe que aquele momento é o do café. Aquele momento do café, gente, o que eu deixo uma dica aqui, importante, que seja um momento de família. Exemplo, às vezes tem muitas mães que não trabalham, né? Às vezes tem os pais que estão em home office, alguma coisa assim. Mas é importante não colocar ali naquele momento eletrônicos. Celulares expostos na mesa, a criança está ali tomando café, porém o celular está do lado e ela está lá tomando café e olhando o celular, procurando um jogo. Então vamos eliminar telas, porque aquele momento é a hora do café, certo? Crianças muito pequenas, é importante vocês trabalharem bastante o visual e não colocar muitas responsabilidades. Conforme a criança for crescendo, vamos aumentando, né, as tarefas que tem que ser realizadas no dia dela. Maria Montessori, ela disse: a rotina auxilia a criança na sua organização interna e externa. Não tem como a criança se organizar externamente se no seu interior não estiver harmonizado. Então, o que eu pergunto aqui para vocês? Vocês já viram como que uma criança que não tem rotina, ela fica durante o dia? Eu irei aqui falar sobre o mural de rotina do dia que serve para todas as idades. Agora eu irei ensinar vocês a confecção desse cartaz, desse mural de rotina. A confecção pode ser feita através de música, né? Então vamos recepcionar nossos filhos através de uma música. Vocês já terão os materiais quase prontos, porque os maiorzinhos já terão confeccionado as cartinhas, certo? Exemplo, aqui é uma cartinha qualquer. E aqui, exemplo, que é a criança acordando, certo? E aí, o que acontece? Aqui, digamos que aqui é o nosso mural, certo? Então, você irá mostrar para a criança, ó. Você acordou, agora nós iremos tomar café. E aí vocês começam a dialogar com a criança o que irá acontecer naquele dia. E depois nós vamos conversar um pouco. Depois iremos assistir, exemplo. E aí vocês vão colocando, certo? Eu irei mostrar para vocês. O que eu estou mostrando aqui na realidade é uma ideia, certo? Só que vamos imaginar que aqui seja uma cartolina ou um EVA ou um papel pardo. E aí vocês colocam uma tirinha aqui para ir pendurando como se fosse um varal. Porque não será colado, vocês estão vendo? Teremos diversas atividades, porém não é para colar lá no mural. Porque aí iremos trabalhar rotina do dia. Sempre iremos mudar, né, as ordens. Exemplo, se aqui nós conversamos e aqui é TV, amanhã pode ser o quê? Uma brincadeira e aqui pode ser ler um livro. Então nós iremos mudando, né,
as ações do dia conforme a necessidade. E aí, digamos que aquela criança que é muito ansiosa para, exemplo, jogar ou para brincar, exemplo, de futebol, algo que elas gostem muito. Aí está, exemplo, aqui. O que elas mais gostam, digamos que vai ter outra cartinha aqui, aqui e aqui, está o que elas mais gostam, se identificam. E aí elas vão saber o quê? Que terá que passar toda essa etapa para chegar até o momento do que ela quer, certo? Então, uma rotina planejada, o que ela nos traz de benefício? Confiança, segurança, melhora o desempenho, o tempo, organização, o guia, a harmonia. A exemplo, digamos que aqui, em um determinado dia, é dia de ir para o parque com a criança. E aí, choveu. E aí, a criança não irá no parque? A criança irá se frustrar? Não, ela terá que entender que também as coisas podem fugir do controle, mas podemos substituir por outra coisa. Exemplo, não deu certo parque? Vamos brincar de esconde-esconde dentro da nossa casa. Trocar ações, trocar combinados, porque as coisas costumam fugir às vezes do nosso controle. E as crianças têm que crescer sabendo disso. Então, as ideias aqui que dá para trabalhar com todas as idades é construir, né, a rotina com as fichinhas. Vocês podem fazer em círculo para chamar mais a atenção das crianças. Os itens: acordar, o banho, a higiene, o brincar, o almoço, a hora da escola. Sabe aquela criança que fica em casa com a mãe e o pai tem que sair para trabalhar e a criança fica para você: meu pai já está chegando? Que horas que meu pai chega? Vocês também podem colocar uma cartinha aqui do papai. Papai chegando do serviço, o papai em frente de casa, uma casinha e o papai. E aí a criança irá ver. Vou colocar aqui de novo. Aqui vai ter a rotina do dia que vocês irão criar e aqui terá o papai chegando do serviço. Então, digamos que ainda estamos aqui e a criança está lá ansiosa para saber que horas que o papai irá chegar. Então, você irá conversar com a criança e irá falar: ainda falta aqui, falta nós fazermos isso daqui. E aí, o papai vai chegar, só falta 2. E aí, vocês vão conversando com as crianças, né? Isso irá diminuir a ansiedade da criança. Gente, mural de rotina é organização, é planejamento tanto para a família e tanto para a criança. Então essas são as dicas que eu deixo para vocês. O mural da rotina também é importante estar na altura da criança. Nós que somos adultos, né, nosso tamanho, aí digamos que a criança seja deste tamanho, da nossa cintura. Sempre que nós iremos falar com ela, abaixar na altura dos olhos da criança para explicar determinada coisa. Não somente o mural da rotina do dia, porque o que vocês irão ter aí na casa de vocês é mural da rotina do dia. Por isso que é legal vocês irem trocando, realizarem diversas cartinhas, para não ficar sempre a mesma coisa para as crianças menores. Até para as crianças maiorzinhas também, que às vezes algumas são muito ansiosas, né? Então, vai dos combinados da família. O importante é sempre conversarmos com as nossas crianças na altura do olhinho dela, para elas não ficarem assim, porque assim elas podem perder foco de atenção, concentração. E ali, sempre que vocês estão falando, certo? Na altura da criança, gente, isso é essencial, falar na altura da criança. Ela terá, certo,
um foco de atenção e concentração num determinado assunto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam este vídeo, deixem o like de vocês. E essa é a nossa dica do dia!